novo. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o inglês, o ensino de inglês e um pouquinho de experiência que eu tenho para oferecer sobre o ensino de inglês. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a procura do inglês, né? Hoje no Brasil, a procura do inglês é muito grande. E muitas pessoas fazem isso por necessidade mesmo. Eu aprendi português nos Estados Unidos. Eu nunca fui para uma escola para aprender português. Eu estou aqui falando com você em português e eu nunca fui para uma escola para aprender português. Eu fui aprendendo com pessoas me corrigindo, fui aprendendo com prática. Levei muito tempo para fazer isso. Ler, escrever, eu fiz sozinho. Eu levei meu intuito para começar a ler e escrever. Eu posso te dizer que português é uma das línguas mais difíceis para aprender. Hoje eu falo 3 línguas. Então eu falo afrikaans, que é considerado afrikaner para vocês aqui no Brasil. Falo inglês e eu falo português agora também. Eu rasgo um pouquinho espanhol. Então, pessoas procuram inglês e aí qual que é a dificuldade? Né? Na experiência trabalhando na Uptime, eu vi vários alunos falando que tem dificuldade, inglês é difícil, não posso, não consigo, não tenho tempo e várias desculpas por aí vai. Qual que é a grande dificuldade com o inglês? A grande dificuldade com o inglês é psicológico. Então, quando se trata sobre esse tema, as pessoas que têm dificuldade com o inglês têm bloqueios. Então, ou eles acreditam que o inglês é difícil, ou eles programou a mente deles já para traduzir, né, que na maior parte no ensino que vocês têm aqui no Brasil, vocês aprendem a traduzir. Esse processo de traduzir é um processo muito perigoso. Ele causa uma programação da língua muito problemática. Então vamos pensar aqui. Quando você aprendeu português, você teve algum auxílio de outra língua para você aprender português? Então, como você aprendeu português? Por que, então, você precisa do português para você aprender inglês? Por que você precisa tanto do português para você aprender outra língua? Você não precisa. Existe um bloqueio aqui na sua mente. Então, o que precisa? O que acontece quando você traduz? Sua mente, ele funciona bem como Google. Vamos supor, pensa numa página de Google. Quando você coloca lá português, né? Você escreve alguma pesquisa em português, ele vai te dar resultados em português. Quando você coloca em inglês ou qualquer outra língua, ele vai te dar resultados naquela língua. Então, pensa comigo aqui. Você vai pegar e você fala, oi, tudo bem, por exemplo. Quando eu falo, oi, tudo bem? Você não pensa para responder, oi, tudo bem, eu estou bem, eu não estou bem. Isso é um processo cognitivo que foi dentro do seu cérebro programado. Isso é porque seu cérebro tem
duas principais partes, né, vamos dizer, e você tem uma parte de subconsciência e você tem uma parte de cérebro curto prazo. Nossos cérebros, isso daqui é uma explicação simples disso tudo, tá? Nosso cérebro curto prazo, ele grava tudo o que acontece com você dia a dia. Então, tudo o que aconteceu com você hoje vai estar na sua memória a curto prazo. Hoje à noite, quando você vai dormir, seu cérebro vai começar a analisar tudo, e ele vai começar a limpar e analisar o que é importante e o que não é importante. Aquilo que não é importante, ele vai descartar, e aquilo que é importante, ele vai gravar. Então, pensa, por exemplo, no seu CPF. No início, quando você pega o seu CPF, você não conseguiu lembrar seu número de CPF. Você teve que tirar a sua carteirinha, olhar o tempo todo, você foi repetindo aquele número, você foi falando. Eventualmente, um dia, você simplesmente acordou e você lembrou do seu CPF. Você nunca mais precisou olhar para o seu CPF. Agora, existem algumas pessoas que têm facilidade, de repente, com números. E, por exemplo, o seu número de celular, ele consegue gravar no mesmo dia que pega o número, ele consegue gravar o número dele já. Algumas pessoas, existe possibilidades, né, de você aprender isso em algumas semanas, alguns dias, dependendo da quantidade de vezes que você vai utilizar isso. Então, grande probabilidade, o problema com isso tudo é justamente aí com muitas das coisas, né? Muitas pessoas são ansiosos, eles querem aprender rápido, dentro de 5 semanas eles querem ser fluentes, eles querem saber de um monte de coisas e eles não focam naquilo que está na frente deles. Então, quando você era bebê, você foi aprendendo inglês através de tentativa e erro. Você foi aprendendo, por exemplo, mamãe primeiro, o papai, dependendo de quem falou mais na sua cabeça como bebê, de repente, né? E aí você teve esse aprendizagem de algumas palavras e por semanas você falava só isso, mamãe, papai, e o resto foi gestos. Então, a gente tem que parar para pensar sobre como a gente vai fazer essas coisas, né? Então, as pessoas que entram num curso de inglês, aí nós temos que pesquisar o mercado. Você tem que parar para pensar, por que você está entrando em inglês? Isso é uma coisa importante para você? E você deveria anotar isso num caderno. Não é simplesmente um curso que você vai fazer e por que tantas pessoas desistem do inglês? Porque não se preparou pelo sistema que vai entrar, ou escolheu qualquer escola, ou escolheu pelo preço e se frustrou. Tem várias pessoas que entram em várias escolas já e se frustrou. O problema não é necessariamente a escola. Na maior parte, o problema não é a escola. Ok, existem escolas aqui no Brasil que vai te levar desde 18 meses até 6 anos, e uma das escolas mais rápidas do mercado, que seja Uptime, vai te levar em 12 meses. Se você estudar, todas as escolas podem dar resultados. Muitas dessas outras escolas, eles são baseados em cima de tradução. A Uptime em si, eu posso falar que eu trabalhei para eles, então o conteúdo deles é totalmente em inglês dentro da sala de aula. O sistema funciona? Funciona muito bem. Mas tem que ter dedicação, tem que estudar e tem que escolher bem.
Então, você tem que analisar bem quando você vai procurar uma escola. O que você quer? Com quanto tempo você quer? E o que você está disposto a pagar para isso? Você está disposto de realmente estudar e pegar e focar naquilo que você está estudando? Muitas das pessoas não sabem estudar. Estuda errado. Então, segue aquilo que a escola está oferecendo para você. Obviamente, essas pessoas que têm bloqueios, eles têm que superar esse bloqueio psicológico primeiro. O problema não é o inglês. Inglês não é difícil. Então, português tem quase 500 mil vocábulos. Inglês tem 180 mil. Inglês é muito mais simples. Eu concordo que inglês tem suas particularidades, tem muitas palavras que é utilizado para várias coisas, mas em português você tem muito mais palavras. Pensa em tudo que está ao seu redor, nesse local que você está agora, tudo é masculino e feminino, tudo, praticamente, né? Inglês é uma coisa só, né? Você não precisa preocupar sobre masculino e feminino quando você se trata com inglês. Então tem várias coisas, né? Aí as pessoas pensam assim: mas por que eu tenho que falar assim em inglês? Aí eu te pergunto: por que as coisas estão desse jeito em português? Então, uma coisa, por exemplo, que eu sofri bastante: a parede ou cabide. Por que eu tenho que falar a parede e o cabide? Ao princípio, quando eu comecei a aprender masculino e feminino, um amigo meu, ele falou pra mim: termina em O é masculino, termina em A é feminino. Falei: vai ser fácil. Aí chega o sofá. E aí? Você tem o sofá, você tem parede e cabide, os dois terminam com DE. O que me diz eu tenho que falar um masculino e um feminino? Por quê? Eventualmente eu descansei minha cabeça sobre isso e eu percebi que, olha, é assim e pronto. Eu tenho que saber que é a parede e o cabide e pronto. O porquê disso tudo não importa, eu tenho que falar correto. Então, ou eu posso brigar com isso e causar um transtorno muito grande com o português e até mesmo um bloqueio de me chatear que eu não quero mais falar português, e eu vou me fechar e falar: isso é difícil. Então, imagina eu nos Estados Unidos aprendendo português. Eu estava frustrado. Depois de 2 anos, eu estava começando a formular algumas frases, depois igual um bebê. Então, eu larguei o português também. Larguei por uns meses. Falei: essa língua é difícil, eu não vou aprender essa língua. Depois disso, eu acordei um dia e falei: eu vou aprender essa língua. A partir do momento que eu decidi, eu vou, nada mais me parou. Tudo começou a encaixar. O alfabeto começou a fazer sentido, tudo encaixou através disso. E eu fui aprendendo, eu fui comunicando e, de repente, eu consegui me comunicar muito mais amplo. E a partir daí, as coisas começaram a fluir. Chegou ao ponto, nos Estados Unidos, que meus amigos pararam de me corrigir porque eles conseguiam me entender. Veio para o Brasil achando que
eu falava português. Muito legal. Eu falava, mas nada em comparação com o que eu estou falando hoje, né? Logo depois que eu cheguei aqui, eu entrei em um curso de comissário de bordo, curso de comissário escola Voar. Hoje essa escola é em BH, excelente escola, recomendo. E lá eu assustei. Eu fui sentar na sala de aula de primeiros socorros e foi falando sobre maca, isso, aquilo. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu não estou entendendo nada. Eu estou entendendo o básico de português, mas eu não estou entendendo do que esse povo está falando. Então tinha vocabulário novo, um monte de coisa que eu não sabia. E eu falei, não, eu joguei dinheiro fora. Então, ou eu vou desistir aqui agora, mas eu sou determinado. Então eu insisti, eu me formei em 4 meses, eu fiz a prova da ANAC e eu me formei como comissário de bordo. Então, a superação das coisas fica aqui, dentro da sua cabeça. Se você fala que você não consegue, você está certo. Se você fala que você também consegue, você também está certo. É tudo aqui. O que você acredita? Você acredita que você consegue ou você acredita que você não consegue? Isso é a grande questão. Sua mentalidade sobre as coisas. O inglês não é o problema. Você tem que mudar suas crenças. Você tem que trabalhar dentro do seu coração. Você tem que decidir. Eu vou enfrentar minhas dificuldades? Pode ter outras dificuldades, como dicção. Eu vejo muitos brasileiros tendo problema de dicção. Mas muito disso é um pouquinho de preguiça de movimentar a boca, né? De fazer caras e bocas, porque tem algumas coisas que você realmente tem que formar sua boca para fazer som. Em português, não precisa fazer tantos caras e bocas para falar. É um pouquinho mais simples pelo som que você emite em português. Então você consegue falar um pouquinho mais com a boca fechada. Tem alguns sons em específico com inglês que você não consegue. E várias outras línguas ao redor do mundo, né? Então, sai da zona de conforto com isso. Bota a língua para fora, de repente. Tem um som em inglês que é TH. Tem que botar a língua no meio dos dentes e soprar. Não é F, não é S, não é T. Então, tem várias coisas assim que você tem que sair um pouquinho do zona de conforto. Você não pode entrar em um curso de inglês pensando em português. O português vai te levar pelo caminho de dificuldade. Por quê? Você vai comparar inglês com português. As duas línguas funcionam diferente. As gramáticas funcionam diferente. Até que tem algumas coisas meio parecidas, mas não pode. Por que você pode pegar um texto em... Você pega um texto em inglês e você coloca ele no Google Tradutor. Ele vai sair todo errado em português. Ele vai. Não funciona porque você traduz em pé da letra. Português tem muito mais coisas, principalmente o masculino e o feminino. O masculino e o feminino em inglês não funciona. Então para de pensar. Isso funciona. Isso não funciona. Então pensa direitinho o que você quer. Você quer aprender inglês? Então vamos lá, vamos aprender inglês. Inclusive, né, vamos colocando aqui embaixo nos comentários
as dificuldades que você está tendo. Vamos conversando, vamos interagindo e eu vou ajudar vocês com o inglês, ok? Bota as dificuldades, pensa direitinho sobre isso e vamos trabalhar em cima disso, ok? E aí a gente vai gravando outros conteúdos pelos comentários que vocês estão fazendo. Então, até o próximo vídeo.